Em um tempo de grande agitação e desafios, o povo de Israel se via perdido entre inimigos e incertezas, enfrentando uma crise que parecia interminável. Nas colinas de Belém, um jovem pastor estava prestes a se tornar uma figura lendária, alguém que mudaria o curso da história. Esta é a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que de entre as ovelhas seria chamado para reinar em um tempo em que a esperança parecia distante. Imaginemos o cenário: o sol se pondo atrás das montanhas, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto um campo tranquilo se estendia em sua frente. David, com sua harpa em mãos, cantava louvores ao Senhor, sua voz ressoando suavemente entre as colinas, enquanto as ovelhas pastavam sob seu olhar atento e gentil. Era um momento de serenidade, mas a calma que o cercava não duraria para sempre. A jornada de David, no entanto, não seria fácil. Ele enfrentaria gigantes assustadores e inimigos implacáveis, mas também conheceria a dor da traição e da perda, experiências que moldariam seu caráter e sua alma. Suas vitórias o elevavam ao mais alto dos pódios, enquanto suas falhas, profundas e trágicas, trariam lições valiosas que não apenas moldariam sua vida, mas também a história de uma nação inteira. Ao longo de sua trajetória, aprendemos que a fé e a coragem podem surgir nos momentos mais sombrios, e que até os maiores heróis têm suas fraquezas, que os tornam humanos. Prepare-se para uma narrativa rica em emoção, fé e coragem. Junte-se a nós na exploração da vida desse jovem que se tornaria rei e como suas escolhas reverberariam através das gerações, inspirando e desafiando todos nós. Bem-vindo ao canal Uma Visão do Céu. Inscreva-se e compartilhe esta história que ressoa ao longo dos séculos, tocando corações e mentes de quem busca compreender a complexidade da vida e da fé. Num tempo de grande incerteza para Israel, Deus decidiu agir. Chamou o profeta Samuel e lhe disse para ir a Belém, à casa de Jessé, pois ali ele tinha escolhido um novo rei para seu povo. A missão não era fácil, pois Samuel temia a reação de Saul, o rei atual, que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Mas a voz de Deus era clara, e Samuel partiu, levando consigo a responsabilidade de ungir aquele que seria o futuro líder de Israel. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel observou os filhos mais velhos do homem. Eram homens imponentes, robustos e de boa aparência. Aparentemente, cada um deles parecia ser a escolha perfeita para o trono. Porém, o Senhor disse a Samuel: "Não olhe para a aparência deles, pois eu não vejo como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas eu olho para o coração." Samuel ficou surpreso, mas obedeceu. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante dele, e em cada caso, Deus dizia que não era aquele. A inquietação crescia no coração de Samuel, até que ele perguntou a Jessé se não havia mais filhos. Jessé, perplexo por não ter considerado seu filho mais jovem, respondeu que ainda havia um, o menor, que estava no campo, cuidando das ovelhas. Era David, um simples pastor que dedicava seu tempo a proteger seu rebanho. A pressa tomou conta de Samuel, e ele ordenou que chamassem David imediatamente. Quando o jovem entrou, a presença dele teve um efeito instantâneo, como se o próprio céu tivesse descido em sua essência. David era de aparência simples, mas havia algo especial, uma luz que emanava dele. O Senhor falou a Samuel, e com um coração cheio de alegria, ele tomou o frasco de azeite e ungiu David, dizendo: "Este é o escolhido do Senhor." Naquele momento, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre David, transformando sua vida para sempre. Ele não era mais apenas um pastor de ovelhas. Ele era agora o ungido de Deus, o futuro rei de Israel. Enquanto a unção acontecia, as portas do céu se abriam para David. Ele não poderia perceber na época
Mas aquele foi o início de uma jornada extraordinária, repleta de desafios e conquistas. A vida de um simples pastor se tornaria a vida de um líder, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Mas por agora, Davi retornou aos campos, onde sua vida cotidiana continuava, embora algo imensurável houvesse mudado dentro dele. O Espírito do Senhor o preparava, guiando-o em cada passo, moldando seu caráter e sua coragem. Assim, em meio a ovelhas e flautas, o destino de Davi se entrelaçava com o de uma nação. A unção que o marcara o tornaria um símbolo de esperança, um farol que iluminaria os caminhos de Israel. E enquanto ele cuidava de seu rebanho, o Senhor já estava preparando um futuro glorioso. Um futuro onde Davi não apenas enfrentaria desafios, mas também se tornaria um herói, uma lenda viva, que ecoaria através dos tempos, lembrado não apenas por suas conquistas, mas pela profunda conexão que tinha com Deus. O espírito maligno atormentava Saul, e sua angústia era palpável. Ele se encontrava em um estado de desespero, e os servos do rei, vendo sua dor, sugeriram que ele buscasse um músico para aliviar seu espírito. Entre os muitos que foram mencionados, um nome se destacou: Davi, o filho de Jessé, de Belém. Um jovem pastor, conhecido por sua habilidade musical e pela presença do Senhor que o acompanhava. Diante dessa proposta, Saul mandou chamar Davi. Quando o jovem chegou ao palácio, sua simplicidade e graça logo conquistaram o coração do rei. Davi começou a tocar sua lira, e a música fluiu como um bálsamo suave, trazendo paz ao espírito atormentado de Saul. Assim, Davi se tornou o escudeiro do rei, entrando na corte e ganhando a confiança de Saul. Foi nesse ambiente que uma amizade profunda e duradoura começou a se formar entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Jonatas, um homem valoroso e de grande coração, viu em Davi não apenas um amigo, mas um irmão. Eles se uniram em uma aliança inquebrantável, compartilhando risos, confidências e uma lealdade que resistiria ao tempo e às adversidades. Enquanto Davi se consolidava na corte, a nação de Israel se encontrava em uma crise sem precedentes. Os filisteus, inimigos implacáveis, lançaram um desafio aterrador. Dentre eles surgiu Goliat, um gigante de quase 3 metros de altura, que aterrorizava os soldados de Israel. Ele se apresentava com uma armadura pesada e uma voz que ecoava como trovão, desafiando qualquer homem a lutar contra ele. O medo se espalhava entre os israelitas, e ninguém se atrevia a enfrentá-lo. David, enviado ao campo de batalha para levar suprimentos a seus irmãos, ouviu os gritos de Goliat e sentiu a indignação crescer dentro dele. Ele não compreendia como um gigante poderia zombar do exército do Deus vivo. Cheio de fé, Davi se apresentou a Saul, pedindo permissão para enfrentar o filisteu. O rei hesitou, mas ao ouvir a coragem e as palavras do jovem pastor, acabou concordando. Armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas, Davi avançou em direção ao gigante. No momento em que Goliat o viu, riu e desprezou aquele jovem sem armadura. Mas Davi, com uma confiança inabalável, declarou que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não temia, pois sabia que a batalha pertencia a Deus. Com a força do céu ao seu favor, Davi lançou a pedra de sua funda, e ela atingiu Goliat em cheio na testa. O gigante caiu, e o exército filisteu, vendo sua derrota, se espalhou em fuga. A vitória de Davi ecoou por toda a terra, transformando-o de um simples pastor em um herói nacional. O povo começou a cantar em celebração, entoando: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. A fama de Davi se espalhou como fogo em palha seca, e o jovem que uma vez cuidou de ovelhas, agora se tornava o símbolo de esperança e coragem em Israel. Mas mesmo no auge de sua fama,
uma sombra começava a se formar sobre essa história de triunfo. Uma tensão que mudaria a relação entre Davi e Saul para sempre. A popularidade de David crescia a olhos vistos, e com ela, o ciúme do rei Saul. O coração de Saul, antes cheio de gratidão por David, agora se tornava um campo fértil para a inveja. Ele olhava para o jovem, agora um herói entre o povo, e via não um amigo, mas uma ameaça. O canto das mulheres ecoava em seus ouvidos. Saul matou milhares, mas David, dezenas de milhares. Essas palavras penetravam seu íntimo, como facas afiadas, despertando um desejo sombrio de eliminar aquele que agora ofuscava seu brilho. Em uma de suas sessões de música, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado do rei, Saul, consumido pelo ódio, armou-se de uma lança. Em um acesso de fúria, lançou o objeto contra David. Mas o jovem, com reflexos rápidos e certeiros, se esquivou e a lança cravou-se na parede. O medo e a confusão invadiram o coração de David, que entendeu naquele instante que não estava mais seguro na corte. Ele fugiu da presença do rei, abandonando o palácio que um dia chamara de lar. Assim, Davi se tornou um fugitivo, vivendo nas sombras, sempre atento às armadilhas que Saul armava para ele. As noites eram longas e solitárias, e cada barulho parecia uma premonição de que seus dias poderiam estar contados. Mas mesmo em sua fuga, a esperança brilhava em seu coração, pois sabia que o Senhor o guardava. Tinha que se afastar, mas não estava sozinho. Jonatas, o filho de Saul, se tornou seu fiel amigo e aliado. A amizade entre Davi e Jonatas se fortalecia a cada dia, como uma ligação indestrutível forjada pelo entendimento e pela lealdade. Jonatas, com um espírito generoso, não hesitou em ajudar Davi a escapar das garras de seu próprio pai. Ele se arriscou a entrar no campo de batalha da política do reino, sabendo que sua amizade poderia custar-lhe a vida. Em meio à escuridão, Jonatas fez um pacto com Davi, prometendo que, mesmo na adversidade, eles estariam sempre juntos. Em uma ocasião, quando Saul, mais uma vez, buscou a vida de Davi, Jonatas encontrou-se com seu amigo em um campo solitário. Com lágrimas nos olhos, Jonatas advertiu Davi sobre os planos de seu pai e o encorajou a continuar a fugir. Davi, olhando nos olhos de Jonatas, fez um juramento profundo. Nunca levantaria sua mão contra Saul. Mesmo quando as oportunidades se apresentaram e a ira de Saul o colocou em posição de ataque, Davi escolheu a misericórdia. Ele sabia que Saul ainda era o Senhor ungido e que um dia, se Deus assim quisesse, o trono voltaria à sua casa. E assim, Davi continuou sua jornada, sempre se esquivando, sempre buscando refugiar-se no Senhor. A amizade entre os dois jovens homens tornava-se um farol de esperança em meio à escuridão da traição e da ambição desenfreada. Enquanto a luta entre o rei e o futuro rei se intensificava, a história de David seguia, repleta de emoção, desafio e promessa. A fuga de Davi o levou a um lugar que muitos conheceriam como um refúgio, mas que para ele se tornara um abrigo de desespero e esperança. A caverna de Adulão. Ali, escondido das garras do rei Saul, ele se sentia como um homem perseguido, mas também como um líder. A entrada da caverna não era apenas um abrigo físico, mas um espaço onde suas angústias poderiam se transformar em palavras. Logo, outros homens descontentes se juntaram a ele, homens que carregavam suas próprias dores e frustrações. Eram valentes, mas profundamente feridos pelas injustiças do mundo. David se tornou o capitão destes homens, não por força ou poder, mas por compaixão e compreensão. Ele os escutava, compartilhando suas lutas e incertezas. Na escuridão daquela caverna surgia uma luz, a de um grupo unido pela lealdade e pela busca por um futuro melhor. Durante esse período de reclusão, David se voltou para Deus.
Com sua harpa em mãos e o coração transbordando de angústia, ele começou a escrever salmos, poemas que expressavam seu clamor e sua fé inabalável. Cada letra era uma súplica, cada melodia, uma oração. Ele clamava por alívio, por proteção e, acima de tudo, por força. Salmos de desespero, mas também de esperança, mostravam que, mesmo em meio à tribulação, a confiança no Senhor permanecia firme. Enquanto isso, a obsessão de Saul por encontrar Davi só aumentava. O rei, completamente cego pela inveja, não via os perigos que o cercavam. Ele se tornara um homem amargo, concentrado apenas em eliminar a ameaça que via em David. O rei Saul ignorava a própria desgraça que o consumia, distraído pela ideia de que precisava recuperar seu poder. O que ele não sabia era que na caverna, o jovem que ele desejava destruir estava se tornando um verdadeiro líder, moldando sua própria história de resistência e fé. David não se deixava abalar. Em meio à escuridão, ele lembrava das promessas de Deus. Ele sabia que a sua luta não era apenas por si mesmo, mas por um povo que ansiava por justiça e por um rei que os guiasse com sabedoria. O amor que sentia por sua nação transbordava em cada salmo que escrevia. Em sua mente, ele já reinava, mesmo que o trono estivesse ocupado por Saul. A história da caverna de Adulão não era apenas uma saga de fuga e medo, mas uma narrativa de transformação. Em um momento de aparente fraqueza, David se tornou mais forte. Os homens que o acompanhavam em sua jornada eram mais do que aliados. Eles eram uma família. Juntos, formavam um refúgio de esperança, onde suas vozes ecoavam em meio às rochas, clamando ao Senhor. E assim, a caverna de Adulão se tornou um símbolo de coragem e determinação, onde a fé se tornava um grito altivo diante da adversidade. Assim, a luta de Davi e seus homens continuava, entre a luz e a escuridão, entre a esperança e o desespero. A história deles estava apenas começando, e enquanto Saul buscava por Davi nas sombras, o futuro do reino se moldava nas palavras e nas canções de um jovem que nunca desistiria. A batalha contra os filisteus se desenrolava em um cenário de desespero e bravura. Os exércitos se enfrentavam ferozmente, e a terra estava manchada pelo sangue de guerreiros valentes. Entre eles, o rei Saul, uma figura marcada pela angústia e pela loucura, lutava como um leão em defesa de seu reino. Porém, o peso da derrota começava a se instalar em seu coração. Na batalha, Saul e seu filho Jonatas se destacavam, mas a morte os aguardava na sombra. E assim aconteceu que os filisteus prevaleceram. Saul, ferido gravemente, viu a morte se aproximar e, em um ato de desespero, tomou uma decisão trágica. Ele pediu a seu escudeiro que o matasse, pois temia ser capturado e humilhado. Mas o escudeiro, temendo a Deus, recusou-se a levar a vida do ungido do Senhor. Em um ato final de desespero, Saul, tomando sua própria espada, se lançou contra ela, selando seu destino. Enquanto isso, Jonatas, seu amado filho e fiel amigo, também encontrou seu fim no campo de batalha. A notícia da morte de ambos espalhou-se como um vento gélido, atingindo o coração de David, que estava longe, em reclusão. A dor que ele sentiu foi profunda, como se o próprio chão tivesse se aberto sob seus pés. David havia perdido um amigo, um irmão na fé, e também um rei que, apesar de seus erros, havia sido ungido por Deus. Quando as notícias chegaram a David, ele não pôde conter suas lágrimas. Ele lamentou profundamente, expressando sua dor em um cântico de lamento que reverberou na caverna de Adulão. "Como caíram os valentes!" exclamou. Em seu cântico, ele honrou tanto Saul quanto Jonatas, exaltando suas virtudes e suas conquistas. Ele se recusou a alegrar-se com a queda de Saul, reconhecendo-o como o ungido do Senhor, aquele que, apesar de suas falhas, tinha sido escolhido por Deus para liderar Israel.
Davi sabia que este momento marcava uma transição dolorosa na sua vida. A morte de Saul não significava apenas a perda de um rei, mas também a abertura de um novo capítulo. Ele, que havia sido um fugitivo, agora se via diante da possibilidade de se tornar o rei que Israel tanto precisava. A dor da perda se entrelaçava com o peso da responsabilidade que se aproximava. Ele compôs seu cântico com a força de um coração quebrantado, sabendo que a vida é feita de ciclos, onde a alegria e a tristeza coexistem. O lamento de Davi não era apenas pela morte de 2 homens, mas pela dor de um povo que havia perdido seus líderes em uma batalha sem misericórdia. Ele clamou a Deus em sua angústia, buscando consolo e direção. E assim, a história de David, marcada por desafios e triunfos, seguia seu curso. Naquele momento de tristeza, ele não apenas lamentou, mas também se preparou para o que viria a seguir. A jornada de um homem que havia enfrentado a escuridão estava prestes a se transformar na luz da esperança para um povo faminto de justiça. A caverna de Adulão havia sido o berço de sua força, e agora, com o lamento em seus lábios, Davi sabia que a mudança estava a caminho. Após a morte de Saul, a nação de Israel estava mergulhada em confusão e tristeza. Em Hebrom, o povo de Judá se reuniu em torno de Davi, reconhecendo nele o escolhido de Deus. Assim, Davi foi ungido rei da tribo de Judá, iniciando um novo capítulo em sua vida. Mas antes de tomar decisões importantes, ele buscou orientação do Senhor. Em humildade, clamou a Deus por sabedoria, pois sabia que a liderança não era algo a ser tomado levianamente. A presença do Altíssimo guiava seus passos, e Davi se dispôs a seguir o plano divino. Enquanto isso, a divisão entre as tribos de Israel se aprofundava. Isbosete, filho de Saul, foi proclamado rei em Israel, e essa escolha deu início a um tempo de tumulto e incerteza. A nação estava dividida, e as tensões aumentavam entre os partidários de Saul e aqueles que se uniam a Davi. Este era um momento crítico, pois Davi não era apenas um homem em busca de um trono. Ele era o ungido do Senhor, escolhido para ser o pastor de Israel. Davi, ciente das dificuldades que enfrentaria, começou a consolidar seu poder. Ele atraiu lealdade entre os israelitas e, em sua visão, começou a estabelecer um governo que refletisse a justiça e a misericórdia de Deus. Na sua cidade, Hebrom, homens valorosos se uniram a ele, formando um exército decidido a proteger seu novo rei. A bravura dos que o seguiam era uma luz em meio às trevas de um povo dividido. Mas a paz era uma miragem. À medida que David ganhava força, a guerra civil se intensificava. Os 2 reinos se preparavam para o conflito, e a luta entre as casas de Saul e Davi tornava-se inevitável. Cada dia trazia novas batalhas e perdas, e em cada confronto, Davi lembrava-se do preço da guerra, não apenas em vidas, mas em corações partidos e desconfiança. Ele sabia que não poderia governar um povo dividido sem primeiro buscar a unidade. Os combates não eram apenas estratégicos, mas também emocionais. David, em sua visão, queria unir Israel sob um único estandarte, mas a sombra de Saul ainda pairava sobre a nação. O exército de Isbosete continuava a desafiar o de David, e as batalhas oscilavam entre vitórias e derrotas. Em meio a essa turbulência, Davi se lembrou de suas promessas a Deus e buscou nele refúgio e força. A guerra civil se tornava um teste de fé, coragem e determinação. Davi, sempre atento à voz de Deus, orava e jejuava, buscando consolo em meio à tempestade. Ele sabia que não se tratava apenas de conquistar um trono, mas de restaurar a dignidade de um povo faminto de liderança e esperança. O futuro de Israel pendia na balança, e Davi, ungido e escolhido, caminhava em direção ao seu destino, mesmo que o caminho estivesse repleto de obstáculos e desafios. Assim,
A história de Davi se desenrolava numa época de incertezas. Um rei, um homem segundo o coração de Deus, estava prestes a enfrentar os maiores desafios de sua vida. A batalha pela unidade e pela paz apenas começava, e o clamor de Israel se tornava um eco em sua alma. Davi, com fé inabalável, continuava a avançar, determinado a levar o povo à luz da esperança prometida. Após anos de conflito, Davi finalmente foi reconhecido como rei de todo Israel. Em Hebrom, os líderes das tribos se reuniram e, em uma cerimônia solene, o ungiram para governar. O peso da responsabilidade repousava sobre seus ombros, mas em seu coração pulsava a certeza de que Deus o havia escolhido para essa grande missão. A divisão que havia assolado Israel não poderia continuar. Davi sabia que o primeiro passo para a unidade era conquistar Jerusalém, a cidade fortificada, o lugar que se tornaria a joia da coroa de seu reino. Com coragem e fé, Davi liderou seus homens até Jerusalém, enfrentando os jebuseus, que se sentiam seguros em suas muralhas. Mas com astúcia e bravura, Davi encontrou uma entrada secreta e, como um relâmpago, invadiu a cidade. A vitória foi grande e Jerusalém foi proclamada a nova capital de Israel, um símbolo de nova esperança e união. E assim, Davi se estabeleceu como rei em Jerusalém, mas seu próximo ato de importância divina estava por vir. Ele lembrou da Arca da Aliança, a representação da presença de Deus entre seu povo. Com um coração ardente em gratidão e reverência, ele decidiu trazer a arca para a nova capital, onde poderia ser adorada e honrada. A jornada para levar a arca começou com grande pompa. Davi e seu povo dançavam e celebravam, suas vozes ecoando em alegria enquanto caminhavam. Porém, no caminho, uma tragédia quase ofuscou esse momento sagrado. Quando a arca quase caiu, Uzá, um dos homens que a acompanhava, estendeu a mão para segurá-la e, em um instante, caiu morto. O temor se espalhou entre os presentes, mas a determinação de Davi não vacilou. Ele, em sua aflição, decidiu pausar a procissão e levar a arca à casa de Obed-edom, onde ela permaneceria por 3 meses. Durante esse tempo, a casa de Obed-edom foi abençoada, e a notícia chegou aos ouvidos de Davi. Com grande alegria, ele se preparou novamente para levar a arca a Jerusalém. Agora, ele a carregou em um carro novo e a cada 6 passos, parava para oferecer sacrifícios ao Senhor. A alegria transbordava e Davi dançava perante Deus, vestindo uma túnica sacerdotal, deixando de lado a dignidade do rei por um momento, entregando-se à adoração e ao louvor. A celebração era contagiante. O povo se uniu em um coro de louvores, enquanto as vozes se elevavam aos céus, expressando gratidão por sua nova liderança e a presença de Deus entre eles. Contudo, ao ver seu marido dançando e se alegrando, Mical, filha de Saul, o desprezou em seu coração, mas Davi não se deixou abalar. Para ele, a alegria do Senhor era o que importava. Assim, a unidade de Israel começava a se firmar sob a liderança de Davi. Em Jerusalém, as divisões pareciam desvanecer à medida que o povo se unia em adoração ao Deus de Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava moldando a nação, e sob seu olhar, Israel se tornava uma nação mais forte, unida pelo amor e pela presença do Senhor. Era um novo amanhecer para o povo escolhido, e a história de seu rei apenas começava a ser escrita. O Senhor, em sua infinita sabedoria, decidiu fazer uma aliança com Davi, um pacto que ressoaria através das gerações. Ele prometeu a Davi que de sua linhagem viria um trono eterno. No coração de Davi, essa promessa acendeu uma chama de esperança, uma certeza de que Deus estava com ele em cada passo que dava. Certa manhã, o profeta Natã, homem de Deus, foi até o rei com uma mensagem. A casa de Davi já estava estabelecida, e o rei, em seu coração,
desejava construir um templo para o Senhor, um lugar onde a presença divina pudesse habitar em meio ao povo escolhido. Davi, apaixonado por Deus e pela adoração, pensou: como posso viver em um palácio de cedro enquanto a Arca da Aliança permanece em uma tenda? Mas Natã, após ouvir o desejo de Davi, recebeu uma revelação do Senhor. O que ele tinha a dizer não era como o rei havia imaginado. Natã se dirigiu a Davi e revelou que Deus, na verdade, não desejava que ele construísse um templo. O Senhor declarou que Davi havia sido um homem de guerra e que seu filho, que ainda não havia nascido, seria quem edificaria a casa para o Senhor. A princípio, Davi ficou surpreso, mas logo seu coração se encheu de compreensão e aceitação. Ele sabia que a vontade de Deus era maior do que seus próprios desejos. Davi, em sua humildade, não se opôs, mas em vez disso, se dedicou a preparar tudo o que fosse necessário para o templo que seu filho, Salomão, um dia construiria. Ele reuniu materiais preciosos, ouro, prata e pedras, e fez planos detalhados, tudo para que o templo fosse uma morada gloriosa para o Senhor. Esse era o seu legado, mesmo que ele não fosse o construtor. O rei não buscava glória pessoal, mas a honra de Deus e a prosperidade de Israel. Essa aliança entre Deus e Davi se tornaria um fundamento inabalável na história de Israel. Deus prometeu a Davi que seu reino seria estabelecido para sempre, e assim, cada geração de seus descendentes teria a oportunidade de governar. Essa promessa ecoaria em tempos difíceis e de triunfo, pois a linhagem de Davi estava destinada a trazer luz e esperança ao povo de Deus. À medida que Davi se comprometia a cumprir a vontade do Senhor, Israel começava a se transformar. Ele não apenas governava, mas também liderava uma nação que buscava a presença de Deus. Seu coração era um reflexo da devoção que desejava instilar em seu povo. E assim, a história de Davi e a aliança que Deus fez com ele não eram apenas palavras em um livro, mas uma realidade viva que moldaria a trajetória de Israel. Essa promessa de um trono eterno continuaria a ressoar em cada coração que buscasse ao Deus de Israel, e a cada passo que Davi dava, ele se aproximava do cumprimento dessa grandiosa promessa. O Senhor estava com Davi, guiando-o, protegendo-o e estabelecendo um reino que seria lembrado por gerações. E assim, a jornada do rei de Israel, sob a bênção divina, apenas começava a se desenrolar, repleta de desafios, vitórias e a certeza de que Deus cumpriria suas promessas. Enquanto o reino de Davi se firmava, o Senhor continuava a guiá-lo em cada batalha. Os inimigos de Israel, os filisteus e os amonitas, começaram a tremer diante da força e da sabedoria do rei. Davi, agora um líder militar respeitado e temido, marchava com coragem, e sua fama se espalhava como fogo nas montanhas. Ele não lutava sozinho. O Senhor estava com ele, dando-lhe vitória após vitória. Na batalha contra os filisteus, Davi cercou as suas forças, e ao ouvir a voz do Senhor, ele não hesitou em atacar. Em suas palavras ele clamou: "O Senhor rompendo os meus inimigos como águas se rompem." E assim foi. Os filisteus foram derrotados, e a alegria encheu o coração do povo de Israel. Era um tempo de celebração, um tempo em que cada homem e mulher se lembrava que o Senhor estava ao seu lado. Mas os filisteus não eram os únicos que se opunham a Israel. Os amonitas também levantaram a mão contra o povo de Deus. Com astúcia, Davi uniu as tribos e marchou contra eles. O exército de Israel, sob a liderança do rei, avançou como um torrão de pedra rolando pela encosta da montanha. A bravura e a determinação de seus homens eram inspiradoras. Em um confronto feroz, Davi e seus guerreiros conseguiram conquistar a cidade dos amonitas, e a vitória foi celebrada em todo o reino. Com cada triunfo, as riquezas e o território de Israel se expandiram.
O reino prosperava sob o governo de Davi, e as colheitas eram abundantes. A terra florescia e as pessoas viviam em paz. Mas em meio a toda essa prosperidade, Davi nunca se esqueceu de onde vinha. Ele lembrava que cada vitória e cada conquista eram um presente do Senhor. E assim, ao dividir os despojos da guerra, Davi não guardava tudo para si. Com um coração generoso, ele compartilhou as riquezas com o povo e dedicou uma parte ao Senhor. A gratidão pulsava em seu coração, e ele sabia que era por causa da bondade divina que Israel era vitorioso. Os sacerdotes e os levitas eram chamados para receber as ofertas e louvar ao Senhor, e a adoração ressoava nas colinas. Davi também buscava a justiça. Ele se tornou um símbolo de poder e equidade. Um rei que não apenas governava, mas que guiava seu povo com sabedoria. As pessoas viam em Davi não apenas um líder, mas um homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com os oprimidos. Ele ouvia as súplicas e respondia com justiça. E assim, sob a liderança de Davi, Israel não era apenas uma nação militarmente forte, mas também um povo que buscava a vontade do Senhor. As vitórias de Davi não eram apenas conquistas de batalhas. Eram testemunhos da presença de Deus no meio deles. O rei estava construindo não só um reino, mas um legado de fé e determinação que ecoaria por gerações. Davi, com sua coragem indomável e coração generoso, tornava-se um ícone de esperança e força. E assim, com cada batalha ganha, ele se aproximava ainda mais do cumprimento das promessas que Deus havia feito para ele. O trono eterno estava mais próximo, e a história de Israel estava sendo escrita com cada passo que Davi dava sob a orientação divina. A jornada dele apenas começava, e o futuro resplandecia com a luz da aliança feita entre o Senhor e o homem segundo o seu coração. E aconteceu que em um momento de fraqueza, enquanto seus guerreiros lutavam e a nação prosperava, Davi, o homem segundo o coração de Deus, se deixou levar por desejos carnais. Ele viu uma mulher de beleza impressionante, Batseba, esposa de Urias, um dos seus valentes, banhando-se. A paixão tomou conta de seu coração, e ele a chamou para seu palácio. Ali, sob a sombra de seu trono e da sua autoridade, consumou um adultério que mudaria o curso de sua vida. Mas o que parecia ser um momento fugaz de prazer, rapidamente se transformou em uma tempestade de desgraça. Quando Batseba revelou a David que estava grávida, o rei entrou em pânico. Para encobrir seu pecado, ele elaborou um plano traiçoeiro. Chamou Urias de volta da batalha, esperando que ele passasse a noite com sua esposa e assim atribuir a paternidade da criança a ele. Mas Urias, fiel ao seu dever, recusou-se a desfrutar da companhia de sua esposa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Desesperado, Davi tomou uma decisão ainda mais sombria. Mandou Urias de volta à linha de frente, ordenando que fosse colocado onde a batalha era mais intensa, certo de que morreria em combate. E assim aconteceu. Urias foi morto, e Davi, em um ato de frieza, tentou justificar sua ação, casando-se com Batseba, como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Foi então que o profeta Natã, enviado por Deus, se apresentou ao rei. Com sabedoria, Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre, despertando a ira e a indignação do rei. Davi, não percebendo que a história refletia sua própria transgressão, exclamou que aquele homem deveria ser punido. E Natã, com coragem, declarou que aquele homem era ele. O peso do pecado caiu sobre Davi como uma pedra. Arrependido e angustiado, Davi se deu conta da gravidade de suas ações. Ele caiu em prantos diante do Senhor, reconhecendo seu erro e clamando por misericórdia.
A dor do arrependimento rasgou seu coração, e ele escreveu salmos que expressavam seu desespero e sua busca por perdão. Ele sabia que havia ferido a aliança com Deus e que as consequências de suas ações desdobrariam-se em sua vida e em sua família. E assim, o que começou como um momento de fraqueza trouxe uma sombra sobre o reino. A partir desse dia, a espada não se apartou mais da casa de David. Ele enfrentou rebeliões dentro de sua própria família, problemas que ecoaram por gerações. O eco do seu pecado ressoava em cada canto de seu reino, mostrando que até mesmo os homens mais justos podem cair. Davi, agora mais sábio, mas profundamente marcado, aprendeu que a graça de Deus pode encontrar até os mais perdidos, mesmo quando as consequências são dolorosas e permanentes. Este foi o preço do seu pecado, e a história de sua queda se tornaria um capítulo eterno na narrativa de Israel. As tragédias na família de Davi começaram a se desenrolar, mostrando a severidade das consequências de suas ações. Na casa do rei, a atmosfera de alegria e glória se tornaram um campo de batalha. E o primeiro ato dessa tragédia foi o estupro de Tamar, a filha de David. Amnon, seu meio-irmão, consumido por uma paixão doentia, não conseguiu resistir ao desejo. Ele tramou astutamente, fingindo estar doente, e pediu a Tamar que viesse cuidar dele. Ali, em um momento de vulnerabilidade, ele a forçou, despedaçando o coração de uma jovem e trazendo sobre a casa de Davi uma sombra que nunca se dissiparia. O doloroso grito de Tamar ecoou pelo palácio, mas para Amnon não havia remorso. Ele a desprezou, deixando-a desamparada e envergonhada. Tamar, vestida de luto, se retirou para viver a dor em silêncio, enquanto seu irmão Absalão, que amava e protegia Tamar, ficou com o coração cheio de indignação e rage. Ele a consolou, mas a semente da vingança já havia sido plantada em seu coração. Passaram-se 2 anos, e a amargura em Absalão transformou-se em um fogo insaciável. Ele decidiu que precisava fazer justiça por sua irmã. Em um ato premeditado, organizou um banquete, chamando Amnon a participar. Ali, em meio à celebração, Absalão armou um plano e, quando a oportunidade surgiu, atacou Amnon com um punhal. O grito de Amnon se perdeu entre os ecos da festa, e a espada da vingança fez seu trabalho, derramando sangue e trazendo mais dor à casa de David. Mas a tragédia não parou ali. Absalão, agora com um gosto amargo por vingança, decidiu que era hora de desafiar a própria autoridade de seu pai. Ele começou a se apresentar como o salvador do povo, ganhando corações e mentes em Israel. Com astúcia, manipulou a opinião pública e conquistou seguidores, até que finalmente a rebelião tomou forma. Um dia, Davi recebeu notícias alarmantes. Seu próprio filho estava em marcha contra ele. Sem hesitar, e consciente de que o conflito poderia resultar em mais derramamento de sangue, Davi decidiu fugir de Jerusalém. A cidade que um dia foi símbolo de sua glória, agora se tornava um lugar de dor e exílio. Com um coração pesado e cercado por seus leais, ele deixou os portões da cidade, repetindo a história de sua juventude quando fugiu de Saul. A solidão o envolvia, e o lamento por seu reino perdido ecoava em sua alma. Enquanto David fugia, a realidade de suas escolhas se tornava mais evidente. Cada tragédia em sua família era um reflexo do pecado que havia cometido, mostrando que as consequências de suas ações não apenas afetavam a si mesmo, mas também toda a sua linhagem. Sua casa, uma vez cheia de promessas e bênçãos, agora estava marcada pela divisão e dor. A espada que Deus havia anunciado, que não se apartaria de sua casa, estava cumprindo sua profecia de maneira assustadora. E assim, a história de Davi se desenrolava em um ciclo de tragédias. Um homem segundo o coração de Deus, agora confrontado com a realidade de suas decisões.
O tempo mostraria que cada ato de fraqueza e cada escolha dolorosa moldaria não apenas seu destino, mas também o futuro de Israel. A dor e a perda permeavam seu legado, e a história da família de Davi tornava-se um testemunho do que acontece quando se desvia do caminho da retidão. Absalão, o filho do rei Davi, havia conquistado o coração do povo de Israel com sua beleza e carisma. Ele se apresentava como um líder justo, sempre pronto para ouvir as queixas do povo. Com astúcia, começou a ganhar seguidores, prometendo-lhes um governo mais benevolente do que o de seu pai. A notícia de sua crescente popularidade chegou aos ouvidos de Davi, como um eco distante que prenunciava a tempestade. O que começou como admiração transformou-se em um anseio por poder, e Absalão decidiu que era hora de usurpar o trono. Quando a rebelião se formou, Davi se viu diante de uma escolha dolorosa. Com seu coração pesado, ele decidiu deixar Jerusalém. O rei, uma vez exaltado, agora caminhava em meio a lágrimas e lamento. Ele deixava para trás não apenas a cidade que construíra, mas também a esperança de um reinado próspero. À medida que atravessava os portões da cidade, seus fiéis seguidores o acompanhavam, compartilhando de sua dor e desespero. Na estrada, sozinho em sua angústia, Davi expressou sua humildade e fé em Deus. Ele sabia que as consequências de suas escolhas pesavam sobre ele, mas ainda assim, levantou os olhos para o céu, buscando consolo nas promessas divinas. Durante a fuga, encontrou um caminho repleto de ofensas e insultos, mas ao invés de retaliar, escolheu o silêncio. Um homem chamado Simei, da casa de Saul, lançou pedras sobre ele, gritando palavras de desprezo. Os soldados de Davi estavam prontos para silenciá-lo, mas o rei, com um coração quebrantado, ordenou que o deixassem em paz. Ele disse que se Deus o estava castigando, quem era ele para responder com ira? A cada passo que dava, a tragédia de sua família o seguia como uma sombra. O eco do lamento por Tamar e a morte de Amnon ainda ressoava em sua mente. As consequências de suas ações o cercavam, e ele não podia fugir de sua culpa. Mas mesmo na dor, havia um fio de esperança. Davi sabia que o Deus que lhe tinha dado o reino ainda estava com ele, mesmo em meio à rebelião de seu próprio filho. À medida que se aproximava o dia da batalha, o clima tornava-se tenso. Os leais a Davi se preparavam para enfrentar Absalão e seus seguidores. O campo de batalha estava prestes a se transformar em um palco de dor e perda. O céu parecia pesar sobre os dois exércitos, refletindo a gravidade do conflito que se aproximava. Davi, em meio a lágrimas, se lembrou das promessas feitas a ele, da aliança que selara com o Senhor. Ele orou, buscando força para enfrentar o que estava por vir, não apenas como rei, mas como pai angustiado, sabendo que a batalha que se aproximava poderia custar-lhe muito mais do que o trono. A história de Absalão e Davi estava prestes a entrar em um clímax doloroso, onde amor e ódio se enfrentariam em um conflito devastador. O que estava em jogo era mais do que um reino. Era o destino de uma família e a história de Israel. E assim, a tragédia continuava a se desenrolar, com cada personagem carregando o peso de suas decisões e a sombra de suas escolhas. A luta estava prestes a começar, e o mundo de Davi mudaria para sempre. A batalha se intensificou, e o coração do rei Davi estava em conflito. Ele havia ordenado a seus generais: por amor a mim, poupem a vida de Absalão. Mas no calor da guerra, a ira e a necessidade de vencer ofuscaram essas palavras. Os homens de Absalão se lançaram contra as tropas de Davi, e o destino de pai e filho estava prestes a ser selado em sangue. Os gritos da batalha ecoavam pelo campo. Espadas se chocavam, gritos de dor cortavam o ar, e o som dos cavalos galopando parecia um presságio sombrio.
Onde quer que olhasse, David via o rosto de seu filho refletido em cada soldado, cada homem que lutava por um ideal, mesmo que esse ideal fosse a rebelião. O tempo parecia se arrastar enquanto a batalha se desenrolava e a angústia crescia em seu peito. Finalmente, o grito de guerra deu lugar ao silêncio. A tragédia havia se consumado. Absalão, em sua tentativa de escapar, ficou preso na ramagem de uma árvore. Seus cabelos, que antes eram seu orgulho, agora o traíram. Um dos soldados de Davi avistou o príncipe preso e, em um impulso, levou a informação ao comandante Joabe. Com o coração pesado, Joabe decidiu cumprir o que era necessário. E assim, a ordem que Davi havia dado para preservar a vida de Absalão foi desobedecida. O filho do rei foi tragicamente morto, e a espada que havia lutado pela rebelião agora causava a maior dor que um pai poderia sentir. Quando a notícia chegou até David, seu mundo desmoronou. Ele se retirou para seu quarto, sua alma dilacerada pela perda. Com lágrimas rolando por seu rosto, ele gritou: "Ó Absalão! Meu filho, meu filho! Se eu pudesse morrer no seu lugar!" Nessa declaração, a dor de um pai se entrelaçava com a de um rei. Davi havia perdido não apenas um filho, mas também a esperança de um futuro unificado. O lamento ressoava em seus corredores, e a tristeza parecia envolver o palácio como um manto pesado. A morte de Absalão não trouxe paz, mas sim uma divisão ainda maior no reino. Os seguidores de Absalão se dispersaram, e a fidelidade que uma vez uniu Israel começou a se fragmentar. David, agora sozinho em sua dor, refletiu sobre o que deveria fazer para restaurar a unidade entre seu povo. Ele sabia que a luta não era apenas física, mas também emocional e espiritual. A perda de seu filho rebelde o deixou fragilizado, mas também determinado a encontrar um caminho para a paz. Em meio à sua tristeza, Davi começou a planejar o retorno a Jerusalém. Ele desejava não apenas reconquistar a cidade, mas também curar as feridas que a guerra havia infligido a Israel. Ele convocou seus homens, os leais a ele, e disse: "Vamos juntos restaurar a esperança e a unidade. Não importa o que tenha acontecido, somos ainda um só povo, e eu sou ainda seu rei." Assim, em meio a lágrimas de luto e promessas de reconciliação, Davi enfrentou o desafio de curar um reino que estava à beira da ruína. Ele sabia que, como pai e rei, sua jornada estava longe de terminar. A história de David e Absalão, marcada por amor e tragédia, ecoaria através das gerações, lembrando a todos que a luta pela unidade e pela paz é muitas vezes acompanhada de dor e sacrifício. E assim, a saga de um rei que amava profundamente seu filho rebelde continuava a se desenrolar, marcada por desafios e pela busca incessante de um coração que anseia por restauração. Após a tragédia que se abateu sobre David, ele se viu em um estado de vulnerabilidade. O peso da dor por ter perdido Absalão pressionava seu coração, e a necessidade de restaurar a unidade em Israel se tornava cada vez mais urgente. Mas em um momento de fraqueza, o rei decidiu contar o número de seus guerreiros, ordenando um censo do povo. Ele buscava segurança em números, acreditando que a força de suas tropas poderia garantir seu reinado. No entanto, essa decisão não passou despercebida aos olhos de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra Davi. Era como se o próprio céu estivesse se fechando sobre ele. Deus enviou o profeta Gade para avisar ao rei que, por sua ação, um juízo se aproximava sobre Israel. Davi, ciente da gravidade de seu erro, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que sua escolha teria consequências terríveis para seu povo. Ele não apenas havia falhado como líder, mas agora também como servo de Deus. Logo, uma praga começou a se espalhar pela terra.
como uma sombra letal que devorava a vida dos israelitas. Milhares de pessoas sucumbiram à doença, e o lamento preenchia o ar. As casas que antes ressoavam com risos e celebrações, agora estavam envoltas em dor e desespero. Davi, ao ver o sofrimento do seu povo, foi consumido pelo arrependimento. Ele compreendeu que sua busca por controle havia custado inúmeras vidas e que a única maneira de restaurar a graça de Deus sobre Israel era se voltar a ele em súplica. Davi se lançou diante do Senhor, clamando por misericórdia. Em sua angústia, ele disse que preferia sofrer a perda da sua própria vida do que ver mais um filho de Israel perecer. Ele sabia que precisava fazer algo para se reconciliar com Deus e com seu povo. Assim, decidiu construir um altar no local onde a praga havia se manifestado. Esse lugar, conhecido como a Eira de Araúna, tornaria-se um símbolo de arrependimento e restauração. Com um coração quebrantado, Davi se dirigiu a Araúna e pediu que lhe vendesse a eira, para que pudesse oferecer sacrifícios a Deus. Araúna, com humildade e respeito pelo rei, ofereceu a ele tanto a eira quanto os bois para os sacrifícios. Contudo, Davi rejeitou essa oferta. Ele sabia que não poderia oferecer a Deus algo que não custasse nada a ele. Então, decidiu pagar o preço integral, pois suas ações precisavam refletir a sinceridade de seu arrependimento. Ao construir o altar e oferecer os sacrifícios, a fumaça subiu aos céus, e a presença de Deus foi sentida novamente. O Senhor ouviu as súplicas de Davi, e a praga começou a se dissipar. As lágrimas de um rei, misturadas com a dor de um pai, encontraram alívio na graça divina. A compaixão de Deus foi derramada, e Israel começou a se recuperar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Assim, esta parte da história de Davi nos revela a fragilidade do ser humano, mesmo aqueles que foram ungidos por Deus. A dor do arrependimento pode levar à restauração, e a busca pelo perdão pode curar feridas profundas. Em sua jornada de volta à comunhão com o Senhor, Davi provou que, mesmo em tempos sombrios, a luz da graça pode brilhar mais intensamente. Enquanto Israel se reerguia, o relato da luta, da dor e da redenção de um rei continuava a ecoar através das gerações. Nos últimos anos de sua vida, Davi se dedicou a um sonho que sempre habitou seu coração: a construção de um templo para o Senhor. Sua alma ansiava por um lugar sagrado onde o nome de Deus pudesse ser honrado e adorado. Era um desejo profundo, um anseio que brotava de seu amor e compromisso com Deus. Mesmo após as tragédias que o assolaram, a chama da devoção não se apagou. Em vez disso, foi acesa com mais intensidade. Davi convocou os líderes de Israel, reuniu o povo e compartilhou sua visão. Ele falou com fervor sobre a importância do templo, um lugar de adoração que serviria como um símbolo da presença divina entre eles. O rei não apenas sonhava, mas também começou a organizar tudo para que esse sonho se tornasse realidade. Ele reuniu materiais preciosos: ouro, prata, bronze e pedras preciosas, tudo cuidadosamente preparado para o grande projeto. Em seus planos, Davi não se esqueceu de seu filho Salomão. Ele sabia que não seria ele a erguer a edificação, mas seu desejo era que Salomão, seu herdeiro, fosse o escolhido para essa tarefa sagrada. Assim, enquanto direcionava os esforços para coletar os materiais, ele também se empenhava em instruir Salomão nas verdades do Senhor. Davi queria que Salomão entendesse a grandeza de ser um rei, mas acima de tudo, um servo de Deus. Com cada pedra que ele coletava, com cada plano que desenhava, Davi moldava o futuro de seu filho como rei e construtor. A dedicação de Davi ao templo refletia seu amor profundo por Deus e sua determinação em deixar um legado espiritual. Ele sabia que a construção do templo não era apenas uma tarefa física,
mas um ato de adoração e devoção. O templo seria um local onde o povo se reuniria para buscar a Deus, oferecer sacrifícios e encontrar consolo em sua presença. Era, portanto, uma responsabilidade sagrada que Davi levava muito a sério. Enquanto os preparativos avançavam, Davi sentiu a presença de Deus mais perto do que nunca. Ele buscava não apenas erguer paredes de pedra, mas também edificar um relacionamento mais forte entre Deus e o povo de Israel. Havia algo magnífico em seu coração: a esperança de que, ao final de todos os esforços, o templo se tornaria um lugar de paz e comunhão, onde a glória de Deus poderia habitar. A emoção de David era palpável. Ele se via diante de um chamado divino, um propósito que transcendeu suas falhas e tristezas. Ele era um homem que, apesar de suas imperfeições, lutava para deixar um legado de fé. Assim, com cada decisão, com cada recurso reunido, Davi se tornava um exemplo de devoção e amor a Deus. Ele estava determinado a não apenas construir um templo, mas a oferecer a Deus o que havia de melhor em seu coração. E assim, enquanto Davi preparava seu povo, seu espírito se enchia de esperança. Ele sonhava com o dia em que o templo estaria erguido, onde a adoração ecoaria e a presença de Deus seria manifesta. Em sua mente, já via Salomão, seu filho, assumindo a liderança e concluindo a obra que seu coração tanto desejava realizar. Era um momento de expectativa, um vislumbre do que estava por vir, um símbolo de fé e de compromisso que atravessaria gerações. David estava, de fato, em uma jornada não apenas de construção, mas de amor por seu Deus, um amor que não conhecia limites. Ao final de sua vida, o rei Davi chamou seu filho Salomão, trazendo-o para perto de si. A sala estava impregnada de um clima solene, e o coração de Davi transbordava amor e preocupação. Ele olhou nos olhos de Salomão, reconhecendo o peso da responsabilidade que estava prestes a ser passado. Com a voz entrecortada pela emoção, Davi deu instruções finais sobre o reino que Deus lhe confiara. "Meu filho", disse ele, "seja forte e corajoso. Este reino não é apenas uma coroa a ser usada, mas uma chamada divina para servir ao Senhor. Você deve andar em seus caminhos e cumprir seus mandamentos. Que sua vida seja uma luz para o povo de Israel." Enquanto falava, Davi expressou sua profunda gratidão a Deus. Ele lembrava de cada momento em que a graça do Senhor havia o sustentado, mesmo em meio às tempestades que enfrentou. Olhe para as maravilhas do nosso Deus, Salomão. Ele me deu força nas minhas fraquezas e sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu me desviava do caminho. Nunca se esqueça de que é através da sua graça que somos abençoados. As palavras de Davi reverberavam na sala, uma herança não apenas de um rei, mas de um homem de fé. Com o peso da sabedoria acumulada em seus anos, Davi reforçou a importância do templo que ele havia sonhado e planejado. Ele desejava que Salomão não apenas construísse uma edificação monumental, mas que também compreendesse o significado profundo desse ato. Este templo será a casa do Senhor, um lugar onde o povo poderá buscar a sua presença e encontrar consolo. Que cada pedra que você erguer seja colocada com reverência, pois ali habitará a glória de Deus. Assim, Davi entregou seu legado a Salomão, sabendo que sua vida estava se aproximando do fim. Após reinar por 40 anos, o momento de sua partida se aproximava. O peso de seus feitos e falhas, triunfos e derrotas, formava a tapeçaria de sua vida. Quando a hora chegou, Davi foi enterrado na cidade de Davi, em um sepulcro que simbolizava não apenas o fim de sua jornada, mas o início de outra. A transição de poder para Salomão foi marcada por um ato de fé. Com todos os líderes de Israel reunidos, Davi fez o que era necessário para garantir que o reinado de seu filho fosse aceito. Ele ordenou que Salomão montasse seu próprio mulo e fosse ungido rei.
Os sons da trombeta ressoaram, e a multidão clamou: Viva o rei Salomão! A coroação não foi apenas um evento cerimonial. Foi um testemunho da continuidade da promessa de Deus à casa de David. O legado de Davi não se perdeu nas sombras da história. Ao contrário, ele viveu em cada coração que adorava a Deus no templo, que foi erguido em honra ao Senhor. O amor de Davi por Deus e seu desejo de deixar um legado espiritual ressoaram através das gerações, moldando o futuro de Israel. Ele não foi apenas um rei, mas um homem segundo o coração de Deus, e sua história ecoará para sempre, lembrando o povo de quem ele verdadeiramente era. Um servo fiel, que buscou sempre a face do Senhor. Ao longo das eras, a figura de Davi brilha como um exemplo sublime de realeza. Ele é lembrado não apenas por seus feitos grandiosos, mas por seu coração temente a Deus. Sua vida, repleta de vitórias e lutas, ilustra a complexidade da natureza humana. Davi não era um rei perfeito, mas um homem que enfrentou suas falhas com humildade e buscou sempre a graça de Deus. Em seus momentos de alegria e tristeza, ele se voltou para o Senhor, expressando suas emoções mais profundas por meio das composições que agora conhecemos como salmos. Esses salmos, que fluem da alma de um homem apaixonado, continuam a inspirar gerações. Eles capturam a gama completa da experiência humana, da tristeza à alegria, da desesperança à confiança. Com cada verso, Davi nos convida a mergulhar em uma relação íntima com Deus, mostrando que, mesmo no desespero, a fé pode prevalecer. Suas palavras se tornaram um refúgio, um bálsamo para as dores da vida e um grito de louvor nas horas de alegria. Além disso, o legado de Davi está entrelaçado com a promessa do pacto davídico. Este pacto, estabelecido por Deus, não era apenas uma aliança entre um homem e seu Criador, mas uma esperança palpável de um Rei eterno. A promessa que Deus fez a David ressoou através dos séculos, garantindo que de sua linhagem surgiria um governante que estabelecerá um reino sem fim. Essa expectativa não ficou apenas nas páginas da história. Ela se manifestou de forma grandiosa na pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos para a genealogia de Jesus, vemos a conexão poderosa com Davi. Ele é reconhecido como o filho de Davi, cumprindo a promessa divina de um reino eterno. A chegada de Jesus representou a realização da esperança que Davi havia semeado, e cada passo que ele deu na terra ecoou as palavras do grande rei de Israel. O que Davi sonhou e aguardou tornou-se realidade, e isso trouxe uma nova dimensão à compreensão do amor e da graça de Deus. A vida de David é um testemunho da fragilidade humana e da imensa graça que nos é oferecida. Ele não apenas governou Israel, ele nos ensinou sobre arrependimento, perdão e a importância de buscar a face do Senhor em todos os momentos da vida. Davi enfrentou gigantes, traições e até mesmo as consequências de suas próprias ações, mas em cada desafio, ele sempre encontrou um caminho de retorno a Deus. Assim, o legado de Davi perdura. Ele não é apenas lembrado como um rei que conquistou reinos e escreveu belas canções, mas como um homem segundo o coração de Deus. Sua história nos inspira a reconhecer que, apesar de nossas falhas, somos convidados a experimentar a graça que transforma e redime. Davi, com todos os seus altos e baixos, viveu na presença do Senhor, e essa presença se torna uma luz que continua a guiar os fiéis através das gerações. Seu legado, ancorado na fé, na música e na esperança, permanece vivo, ecoando nas vozes daqueles que ainda hoje adoram a Deus. A história de Davi nos ensina que, mesmo nas falhas, Deus pode utilizar pessoas comuns para realizar grandes propósitos. Ele nos mostra que, através de um coração arrependido e cheio de fé, podemos encontrar a redenção e a força para seguir em frente. O legado de David é um testemunho poderoso de que, em cada circunstância da vida,
devemos buscar a presença de Deus. Suas vitórias e derrotas ressoam em nossos corações, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza não vem da perfeição, mas de um relacionamento sincero com o Criador. Agradecemos sinceramente por ter nos acompanhado nesta jornada pela vida de David. Esperamos que você tenha se inspirado com sua história e que ela tenha tocado seu coração, assim como tem feito ao longo dos séculos. A vida de Davi é um reflexo do amor e da graça de Deus, mostrando que sempre há um caminho de volta, não importa quão distante possamos estar. Se você se sentiu encorajado e deseja continuar essa viagem por histórias que transformam vidas, inscreva-se no canal Uma Visão do Céu. Não se esqueça de deixar seu like se este conteúdo trouxe valor para você. Compartilhe sua opinião nos comentários. Qual parte da história de David mais te inspirou? Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.